Olá a todas e todos, aqui Selma Vital da Claraboia, Educação Criativa, Colaborativa e Humana. Eu quero dar as boas-vindas de volta ao curso Refletir sobre a Prática. Essa é a nossa terceira aula síncrona e a última dessa modalidade, porque na semana que vem nós teremos a última aula do curso inteiro de forma síncrona, ou seja, nós estaremos conversando ao vivo via Zoom. Por favor, leia na descrição o que você deve fazer para participar e para receber um certificado de participação. Eu espero ver todos vocês por lá. Na aula passada, nós falamos da divisão mais geral e intuitiva da reflexão na educação, ou seja, da reflexão que fazemos de nós mesmos, né, a autorreflexão, e reflexão de pares, que é a forma mais utilizada de forma institucional. Nós também falamos das 6 áreas do conhecimento docente que são apontadas, sugeridas pelo professor Jack C. Richards, que é um professor da Universidade de Sydney, na Austrália. Segundo Richards, 6 desses componentes seriam o conhecimento didático, o conhecimento de conteúdo, a sua expertise, conhecimento pedagógico, pessoal, como é o seu estilo de ensino, contextual, que tem a ver com o ambiente, e o conhecimento reflexivo. Hoje, claro que nós vamos falar mais uma vez sobre o conhecimento reflexivo, uma vez que este é o grande tema do curso, mas também vamos explorar o conhecimento de contexto, com o objetivo de ajudar a quem tem interesse em promover, fomentar um ambiente reflexivo, uma comunidade reflexiva dentro da sua instituição. Muitas das ideias que você tem ouvido ao longo deste curso, desse curtíssimo curso, elas foram pavimentadas por alguns teóricos, claro. E a partir dos estudos e das publicações desses teóricos, cada área ou disciplina começou a fazer as suas próprias releituras, desenhar suas formas de aplicação. E eu acredito muito que a reflexão a gente tem que encontrar a nossa própria maneira de fazê-la, porque para mim, a reflexão, e não é só para mim, eu acredito nisso, mas eu sei que não estou sozinha, é uma forma de a gente preencher a lacuna entre a prática e a teoria. Portanto, a gente vai estar indefinidamente continuando esse ciclo de observação, análise, tomada de decisões e mudança, Mas há aí 4 nomes que são normalmente citados como o cânone na pesquisa sobre o tema. Então, são esses aqui que estão aqui ao lado, que são John Dewey, Donald Schoen, David Cope e David Bowd. Então, o que esses senhores têm em comum, Em linhas gerais, por exemplo, o John Dewey é normalmente apontado como criador da reflexão no que se relaciona ao aprendizado pessoal, e vocês devem ver uma porção de citações dele. Realmente eu acho que foi um ar novo, dentro do processo de ensino-aprendizado no mundo. Em linhas gerais, o John Dewey via o processo de refletir como algo racional. Depois dele, veio um outro americano, Donald Schoen, que ele constrói, na verdade, a sua teoria em cima do que já havia sido feito pelo John Dewey. Ele fez, acrescentando aí o que ele chama de reflexão na ação. Em inglês, eles falam thinking on your feet, você tá lá e você tem que refletir no momento em que você está agindo. Eu confesso que a primeira vez que ouvi falar, que li sobre isso, achei impossível, porque ele dá inclusive o exemplo da bicicleta. Ele diz que você normalmente não consegue não falar, narrar, conceituar o ato de andar de bicicleta. Simplesmente você vai lá e anda de bicicleta. Você não sabe, porque você tem um conhecimento prévio, tácito, que eles chamam de conhecimento tácito ou implícito, que vai se revelar no momento em que você precisa dele. Eu, como não sou grande ciclista, eu comecei a pensar de uma atividade que, para mim,
teve um pouco esse sentido que é o close reading, é quando você aprende a ler um texto de forma um pouco mais... e você consegue penetrar um pouco mais nas intenções do autor, perdão, nas entrelinhas, né? Então, se eu for comparar, mais de 20 anos atrás, eu lia um texto de uma forma e hoje a minha leitura vai ser sempre diferente, ainda que eu não faça isso de propósito, né? Só que isso, para acontecer, levou muito tempo. Eu tive que fazer esse processo muitas vezes. Então, na minha leitura, a ideia de Sean só teria sentido se a gente pensar que a gente vai refletir de maneira convencional, ou não sei, da forma que a gente achar melhor, muitas e muitas vezes refletir depois da ação, até que a gente esteja realmente pronto para ter essa flexibilidade para agir no momento em que a ação esteja acontecendo. Então, tem gente que acredita piamente que isso seja possível já de cara, que você já pode exercitar a sua reflexão lá no momento que você está ensinando. Eu acho que é possível sim, mas que primeiro nós temos que treinar essa reflexão que é posterior, né? Então, cada um pode aí descobrir qual é a sua maneira. Eu só queria contar que Sean teve essa foi uma das grandes inovações dele, né? Já com relação a David Kolb, que veio depois, ele, na verdade, fala que fala um pouco o que a gente já falou aqui, que existiria assim um ciclo, né? Aqui vamos ver aqui o que ele propõe mais de perto, né? A experiência concreta, daí você então observa, né? Reflete sobre essa experiência, você então forma os seus conceitos, você faz suas generalizações e você volta para fazer uma experimentação ativa sobre a experiência concreta. Então é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais complexo do que a gente tinha visto até agora, mas não foge muito, né? A grande novidade dele é que ele propõe que ele na verdade, não é propõe, ele intui pelas observações, pelos estudos, pelas evidências, que nós temos uma tendência a dar ênfase a um desses aspectos. Então, a gente pega um desses balõezinhos e acaba deixando de lado os outros. A gente acaba dando um peso maior, o que, na opinião dele, desequilibraria o processo de reflexão. Então, ele pede atenção para isso, para que a gente faça o processo dentro desse sistema. Okay? Não posso dizer que discordo, né, mas eu acho a única coisa que para mim é muito importante nessa conversa toda é que nos faz ficar novamente atentos ao processo. Né, porque quando você começa também, você entra no processo, você acaba não parando para refletir sobre o processo reflexivo. Parece maluco, né, essa coisa meta cognitiva, mas faz sentido, faz todo sentido. Bem, depois dele, então, veio o Bald, que é um professor que ainda era um professor emérito, hoje aposentado, eu creio, mas está sempre por aí. Vocês podem ver trabalho dele, que é o David Bald, o outro David. Ele fala das emoções, né? Ele diz que a gente tem uma tendência, aliás, essa é a grande crítica dele com relação aos precursores, né, o John Dewey e o Sean. Ele diz que eles não levavam em conta as emoções, os sentimentos, né, e que acabavam ficando um processo extremamente frio, profissional demais, sem levar em conta tudo isso. Então, eu não sei bem qual é a opinião de vocês. Eu penso que tem sentido, sim, né? Mas talvez a gente precise estudar um pouco mais, e isso aqui não vai ser possível nesse curso tão curtinho. Mas eu quero deixar uma semente para que vocês sigam nessa linha, né? Que tentem aprender mais, os que ainda não sabem. Imagino que tenha gente que já estude isso, então não se sintam ofendidos, não. Eu é que realmente, só nos últimos anos, é que me dei conta dessas teorias. Então, aqui só um resumão desses 4 nomes, né? Então, Dewey a gente poderia classificar como a reflexão como processo racionalizado. Ele foi o primeiro que colocou, que apresentou, né, essa ideia de uma reflexão de uma forma mais metódica. Sean fala
da reflexão ligada ao desenvolvimento profissional. Então, não é mais só o processo de aprendizado pessoal, como dizia o seu antecessor, mas agora de uma forma muito mais ligada ao aperfeiçoamento profissional, né? Depois disso, então, a gente tem Cole, que fala desse ciclo de aprendizado experiencial, que tem toda essa organização na qual ele pede que a gente dê igual atenção a todas as partes do processo. E, por fim, Bald, que traz essa chamada às questões mais emocionais, né? Eu, de minha parte, acho tudo super válido, acho que a gente tem que pegar tudo isso, digerir e devolver a nossa própria, bem canibalista, né? Assim como os modernistas, você junta toda essa informação e vai filtrar da maneira que ele seja mais interessante, relevante, né? Especialmente relevante. Bem, e agora, aproveitando o gancho aí do nosso amigo Bald sobre as emoções, né? Eu gostaria de falar sobre uma outra capacidade, um outro componente que a gente deve adicionar aos nossos componentes de observação, né, que seria as capacidades socioemocionais, não é? Então, para estarmos atentos ao que está acontecendo nesse século, nós precisamos também incluir naquela nossa listinha de observações o quanto nós estamos exercendo, o quanto nós estamos promovendo e sendo inclusivos, né? Quanto nós estamos respeitando a diversidade, promovendo a diversidade nas nossas aulas, o quanto nós estamos promovendo a educação antirracista, que é o grande desafio dessa parte do século XXI. Né? Eu espero que a gente consiga vencer isso antes desse século acabar, seria vergonhoso se não. Mas, enfim, quando a gente está fazendo esse tipo de observação, por exemplo, vocês observaram, os quatro teóricos que eu trouxe aqui são todos homens brancos. Né? Então, como é que a gente pode fazer? Hoje, há teóricos que já estão fazendo essa visão, olhando de outra forma, né? o que representa isso, o que representa ter a voz de alguém que venha de uma posição diferente, uma posição social, étnica. Agora, também é muito complicado fazer isso, gente, de forma solitária, né, de forma pessoal. E daí vem a importância desse conhecimento de contexto do qual falava o Jack Richards, e a criação, eu acho, de uma comunidade reflexiva. Por que a comunidade é importante? Porque essas questões maiores, a gente tem que estar trocando, a gente tem que falar com pessoas que são de grupos diferentes dos nossos, não é? Então, como é que eu vou representar alguém de forma correta se eu não estiver trocando com essas pessoas, se eu não estiver sabendo como é que eu vou tratar de diversidade se eu tenho uma visão pessoal que é só minha, uma experiência pessoal que é só minha? É a partir da troca. Então, as pessoas costumam dizer que a grande desvantagem de um processo reflexivo é que ele toma tempo. É verdade, um processo sério, como nós vimos aqui, ele toma tempo. Mas se você divide isso, se você tem já tem instalado, implementado um sistema em toda a sua instituição, na sua escola, o tempo se dilui porque todo mundo vai fazer um pouquinho. Né? Então, eu acho que isso você tem que criar um protocolo assim, quando você entra na escola, quando seus colegas que estão chegando entram na escola, já existe um protocolo a ser seguido para reflexão. Ele não vai ter que gastar tempo com isso. Esse protocolo tem que estar sendo continuamente revisado, claro, mas quando você já tem algo, é mais fácil. Né? Então, o tempo que você vai investir vai ser muito grande no começo, mas depois a coisa começa a se diluir. Né? Você tem que, nesse protocolo, se assegurar que você não está incentivando uma mentalidade de punição. Né? A mentalidade tem que ser não punitiva. Ela tem que ser, de fato, um movimento de colaboração e cooperação. Porque muita gente vê o fato de uma colega ou de um colega vir avaliar a sua aula como algo que vai depois resultar numa punição.
você fez alguma coisa errada. Então, é sempre uma situação muito desconfortável, desnecessariamente desconfortável, né? Então, quando você cria um protocolo de fato, isso tudo passa a ser um trabalho de colaboração. Então, você pode ver isso se você procurar, alguns procedimentos são o seguinte: eu vou analisar a sua aula, antes eu vou me encontrar com você, a gente vai conversar sobre o que é importante, qual é o nível que você está ensinando, qual é o objetivo do seu curso, o que você quer que eu observe, e eu também te conto o que é que eu vou observar. Então, juntas vamos traçar o que vai ser visto, e depois de feita a observação, vamos nos reunir novamente, tá? E quando você se reúne com essa pessoa, você não vai chegar e dizer para ela: olha, você fez isso errado. Não, primeiro você vai dizer tudo de bom que aconteceu. Então, não vamos criar com a reflexão mais uma forma de punição para nós. A sociedade já é bastante cruel, especialmente com professores, como nós sabemos, né? Então, a reflexão, ela é para mostrar, inclusive, o quão sério é esse trabalho. Então é isso. Eu espero que a gente possa falar sobre isso, sobre essas maneiras de criar um protocolo, sobre essas ideias de como é que a gente pode observar na nossa aula síncrona, que acontece na semana que vem, no mesmo horário, mas vai ser ao vivo. Então você vai ter que se inscrever, como você vai ver aí embaixo, ok? Eu espero ver todos vocês lá. De qualquer maneira, já agradeço aqui a quem acompanhou as aulas, a quem me deu apoio nesse momento de criar e de apresentar e trazer esse curso aqui para vocês, ok? Eu vou terminar com uma frase do José Saramago. Quem acompanha a Claraboia já deve ter visto essa frase, porque eu uso demais e acho que tem tudo a ver com a nossa questão aqui da reflexão, né? A gente ele diz que a gente só vê a ilha quando a gente sai da ilha. E a gente só é capaz de avaliar o nosso trabalho quando a gente está vendo de fora, com essa percepção. Por isso que eu acho que tem tudo a ver com esse curso. Obviamente que eu sou uma fã de José Saramago, mas eu estou usando exatamente porque acho que tem relevância para o tema sobre o qual nós conversamos nessas 3 aulas e sobre o qual continuaremos conversando na aula seguinte, ok? Então, depois da última aula, eu vou disponibilizar um e-book para quem tiver inscrito lá no curso, na aula, e também referências bibliográficas para que vocês continuem refletindo cada vez com mais método, cada vez com mais benefícios. Um abraço e até lá!